Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do 6º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar Jesus apresentando as bem-aventuranças como programa de santidade e como caminho do reino de Deus e da nossa salvação. E o evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 6, versículo 17, depois versículos de 20 a 26. Neste domingo, a Igreja nos apresenta o programa do vocacionado, ou seja, aqueles que são chamados a serem discípulos e missionários de Cristo. No domingo passado, 5º domingo do tempo comum, os primeiros discípulos que receberam o chamado levaram as barcas para a margem do mar, deixaram tudo e seguiram Jesus. E, portanto, as bem-aventuranças e, em contraposição às ameaças aos ricos, segundo Lucas, são apresentadas por Jesus após a eleição do grupo dos 12. O evangelista nos conta que, ao descer da montanha e ficando no lugar plano, diante de uma imensa multidão vinda da Judeia, de Jerusalém, de Tiro e Sidônia, Jesus ensina aos seus discípulos. Jesus se dirige aos pobres, sejam famintos, odiados, perseguidos. E sua pregação revela uma realidade que oprime o povo com fome, angústia, hostilidade. Mas a pregação do jovem Galileu também traz um alento e revela o amor, a esperança e a fé como recursos para que os discípulos, os que são chamados, os que decidiram segui-lo, anunciem a boa nova e alcancem o reino de Deus. Jesus, o profeta por excelência, anuncia e denuncia o sofrimento do povo, expondo um conflito com a elite religiosa e política de sua época. Na segunda parte do evangelho desta liturgia, a palavra se volta em modo de ameaça aos ricos. E diz Jesus: ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Deste modo, Jesus quer converter os que agem com avareza e zombaria, para que usem seus dons, seus bens, suas capacidades para uma vida de amor, uma vida de caridade e de fraternidade. E os que buscam a experiência da confiança no Senhor e que lutam por um mundo melhor, são como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Portanto, esta primeira leitura desta liturgia nos indica que é Deus a fonte da nossa força quando somos atingidos pelo sofrimento, provindo da pobreza, da opressão e das calúnias, consequência do exercício do discipulado. A palavra de Deus será sempre o alimento e a iluminação para o cristão seguir em frente com desprendimento, ou seja, a pobreza evangélica, pois os bem-aventurados encontram em Deus o sentido pleno de suas existências, sem reproduzir atitudes desumanas, incoerentes com o Evangelho. A cada encontro com o Senhor, através de sua palavra, todos somos convidados a refletir sobre o sentido das bem-aventuranças. Precisamos também entender que as bem-aventuranças
não representam uma apologia ao sofrimento, ou seja, um vitimismo ou um masoquismo, mas é uma forma de fazer a vontade de Deus, proporcionando o encontro com a verdadeira felicidade, pois as bem-aventuranças nos apontam para a vida eterna, onde tudo é pleno e permanente. Portanto, irmãos e irmãs, podemos nos perguntar como está a nossa vida de seguidor e de servidor de Cristo? Como agimos no nosso dia a dia? Em quem depositamos nossa confiança e nossa esperança? E a resposta para tais questões podemos encontrar na experiência da fé no ressuscitado, pois Cristo é o fundamento que nos faz seguir vivendo como peregrinos em busca da felicidade plena. São Paulo, na segunda leitura desta liturgia, escreve na primeira carta aos Coríntios: na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Nossa fé cristã deve se fundamentar nessa verdade, para que possamos prosseguir com segurança no discipulado a serviço do Reino de Deus. E estamos no ano santo do jubileu, somos peregrinos de esperança. E na bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, o número 3, o Papa Francisco nos fala: com efeito, a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. E o Santo Padre usa o versículo 10 do capítulo 5 de Romanos: se de fato, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. Prossegue o Santo Padre: e a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Roguemos a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que ela interceda por nós e que possamos receber o Espírito Santo, distribuidor dos dons celestes, e ouvindo o Senhor como seus discípulos, anunciemos como missionários a boa nova das bem-aventuranças e possamos colaborar na construção do Reino de Deus. Cerremos esta homilia com uma estrofe do Salmo responsorial desta liturgia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este sexto domingo do tempo comum nos traz como título Raízes mais profundas da vida. Como a raiz da árvore próxima ao rio, buscando a energia e a força vital, assim é o homem que busca o Senhor, vivendo sua essência original, com os pés no chão da vida, firmando, com segurança ele vai caminhando,
sendo mensageiro e para o mundo um sinal. Seguir o caminho da vida aventurada na busca do verdadeiro sentido, nos propósitos das bem-aventuranças, com o caminho iluminado e fortalecido, sem se render a uma posição superficial, mas mergulhando na vida, na palavra que é sinal, e nos braços de Deus, amor e Pai querido. O Senhor nos alerta a viver a felicidade que se constrói pela nossa conversão, que se expressa na coerência e na bondade, porque Ele nos ensina a compaixão, nos motiva a vivermos no sumo bem, abraçados pela sua misericórdia também, porque Ele nos oferece a redenção. A palavra do Senhor é também alimento para os peregrinos da paz e da alegria, para os que promovem a justiça e a vida na realidade da criação a cada dia, porque Deus nos criou para a felicidade, para a comunhão, o encontro e a fraternidade. Como Pai amoroso, nos fortalece e nos sacia. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos dá o alimento e o guia para a realização da nossa vocação, ilumine o seu caminho.